Nesse dia e nesse horário a gente está por aqui. Terças e quintas são os dias da semana que a gente recebe convidados e entrevistas são feitas, assuntos importantes de interesse de Iporá, de interesse da região, sempre no interesse coletivo do nosso povo. Os convidados chegam, as entrevistas são feitas, sempre nas noites de terças e quintas. Hoje é quinta, 20 horas, e a gente vai falar aqui hoje de assunto importante. Hoje nós vamos falar sobre o mercado imobiliário. Eu queria muito que ele viesse, demorou, mas aceitou, veio, está aqui do meu lado, é amigo da infância, dos tempos de colégio, uma longa convivência junto, é da minha geração, Vilton Pereira, ele que é corretor de imóveis e é mais do que isso, ele é o delegado do Cresce aqui na região de Iporá. Ele é o nosso convidado para falar do mercado imobiliário. Eu cumprimento você, Vilton, com muita alegria, satisfação de você ter vindo, de você ter aceitado. Boas-vindas. Muito obrigado, Valdeci. Muito boa noite. Nosso tempo é curto, né? Então, horário marcado, começo, meio e fim. Vamos lá, é uma alegria muito grande estar com vocês. Muito boa noite para você que nos acompanha aqui agora. Tem assunto demais. Nós vamos ter que ir cortando aqui, tá, Valdeci? Fazendo a costura. Vamos sim, vamos falar sobre o mercado imobiliário, porque o Vilton Pereira, corretor de imóveis, muito conhecido, mais do que isso, ele é leiloeiro rural, é empresário em Iporá, é dono da Inova Tintas, a fábrica de tintas aqui na cidade, já atuou no comércio aqui no centro, na área de perfumaria, é produtor rural, enfim, muito eclético, muito atuante, e o Vilton Pereira passa a ser o nosso entrevistado para falar mais especificamente sobre o mercado imobiliário em Iporá. Vilton, você é muito eclético, eu disse agora. Suas ocupações são várias. Atua em várias frentes. Vamos tentar te ouvir em todas essas suas lutas. Mas, prioritariamente, queremos, Vilton, saber de você sobre o mercado imobiliário no qual você atua como o corretor de imóveis, talvez o mais conhecido aqui em Iporá. Vamos começar do mais básico, Vilton. O que é ser um corretor de imóveis e de que forma essa atividade profissional pode contribuir aqui com o desenvolvimento de Iporá? Valdeci, obrigado pela fala aí. Eu me autodenomino animador de desenvolvimento. Foi aí Aliás, você já foi secretário de Desenvolvimento Econômico em Iporá. Já, com um momento muito gostoso da Convaldion. E que fizemos muito por Iporá, naquele curto espaço de tempo de 14 meses. Nós tivemos ali 14 meses no governo de Valdion. Então, me considero um animador de desenvolvimento e sou apaixonado por aquilo que eu faço. O que é ser corretor de imóveis? É um vendedor? Simplesmente um vendedor de imóveis? Não, eu considero mais. Para mim, ser corretor de imóveis é um realizador de sonhos. É a pessoa que anima cidade, que anima comunidades. Então, eu me coloco dessa forma para tentar viver melhor, para buscar vir também a felicidade das pessoas. Porque o corretor de imóveis, ele tem que ser uma pessoa multifacetada. Tá? Então, ele tem que desbravar oportunidades. Ele tem que buscar oportunidade dentro do mercado. Ele é consultor, ele é confidente. Quando as pessoas procuram o corretor, a pessoa vai com o coração aberto. Então, você tem que buscar entender essas pessoas nos seus sonhos, para você, então, aí, desbravar isso e tentar realizar esse sonho das pessoas. Ele precisa ser um mestre da negociação, senão o negócio não flui. Ele tem que ser um especialista em marketing, ele tem que trabalhar aquela questão do Olavo Bilac, quando um amigo pediu para ele fazer o texto sobre a venda de sua chácara. Uma bela história. Exatamente. Aí Olavo Bilac rapidamente escreveu, vendo uma propriedade onde os pássaros nas manhãs cantam alegremente nos extensos arvoredos, onde as águas cristalinas e verdejantes correm num lindo ribeirão, onde a casa se esconde na sua varanda no final de um belo entardecer. Aí depois pergunta para um amigo, você vendeu? Eu falo, como vender? Eu descobri que eu tenho uma preciosidade. Eu tenho a preciosidade. Então, o corretor tem que ser esse, ele tem que ser esse mestre no marketing, ele tem que ser construtor de relações, para você amanhã ter o cliente novamente. Então, o corretor de imóvel é tudo isso e precisa ser mais. Ele precisa ser um construtor e animador de desenvolvimento.
Conhecer a cidade, né, Vilton? As potencialidades que tem, os loteamentos, as possibilidades de acordo com o estilo da pessoa, da família. E vislumbrar as possibilidades. De repente, ele está ali vendo uma área, ele passa, ele tem que imaginar, puxa vida, aquela área dá uma área industrial bem legal. Não, aquela área dá uma área residencial, vou procurar o dono para ver se ele anima a fazer. Então, é por aí que a gente vai. É o início de conversa, é o início de entrevista com o Vilton Pereira, corretor de imóveis, delegado do Cresce em Iporá. Nossa transmissão acontece aqui no Instagram, no OG Notícias, onde temos mais de 70 mil seguidores. Estamos também no YouTube, no nosso canal Oeste Goiânia Notícia. Essa nossa transmissão tem apoios de Bioanálise, laboratório de análises clínicas, servindo Iporá e região. Laboratório Bioanálise, que tem agilidade e precisão nos exames médicos. Bioanálise está em Iporá, na Avenida Pará 365, e tem postos de coletas também em Amorinópolis, Jalpaci, em Piranhas. Nossa transmissão tem apoio de Posto Rede Parceirão, sua casa nas rodovias. Posto Rede Parceirão tem o combustível que te leva mais longe pelo menor preço. Posto Rede Parceirão em Israelândia, nas margens da GO 060, e também em Iporá, no Posto Real, já que o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. BioEnge Soluções Ambientais apoia a nossa transmissão. Maiara e Wendel atuando na região em prol do meio ambiente. BioEnge Soluções Ambientais é inovação, é economia e é sustentabilidade para o seu negócio. Eu falava aqui, Vilton, de Cresce, que é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Eu quero que você fale para nós o que é o Cresce, essa instituição aí dos corretores, e que você representa todos eles da região perante o órgão lá na capital. Assim como a OAB, o CREMEGO, o CREA, o Cresce é um órgão que regulamenta a profissão do corretor de imóveis no Brasil. Ele tem o objetivo de garantir com que os corretores de imóveis sejam habilitados e capacitados. Ele ajuda em todo esse sentido e tem a responsabilidade de fiscalizar o exercício legal da profissão em cada comunidade, para evitar com que hajam negócios escusos, que hajam prejuízos para as pessoas. Porque você não pode ir numa pessoa que é charlatão. Você tem que buscar um médico. Então, você, quando vai vender a sua casa, você coloca a sua saúde na mão do médico. Mas a sua vida que você construiu, o seu dinheiro, você coloca nas mãos de uma pessoa que não é habilitada, com a pessoa que não tem experiência, com a pessoa que amanhã pode colocar alguém para comprar o seu imóvel e não pagar. Então, isso aí é o que é o Cresce, ele ajuda nisso aí, promove cursos, e eu, como delegado, indicado pelo presidente do Cresce em Goiás, para servir de elo entre os corretores, entre a comunidade e o Conselho Regional de Corretores Quem de está na Imóveis. presidência do Cresce em Goiás, Vilton? É o Castilho e o Carvalho, que está agora. Você tem o Hugo. sempre contato com eles, então a profissão exercida legalmente, e você fazendo a ponte aí dos corretores de Iporá com o órgão em Goiânia. Exatamente. E eu tive a oportunidade de ter uma relação muito boa com o ex-presidente Hugo. O Hugo, que é um grande parceiro, que sempre esteve comigo aqui em Iporá nos grandes momentos. Sim, Vilton Pereira sendo aqui o nosso entrevistado. Vilton, vamos falar agora dos imóveis em Iporá? Eu queria muito debater contigo esse assunto, porque Iporá, Vilton, é praticamente cercada aí de novos loteamentos. Isso é comum em cidades goianas, Vilton? Quero te perguntar se isso é positivo. Isso está na medida do nosso crescimento urbano? Tem mais ofertas de lotes do que a procura? Eu queria que você comentasse sobre esse assunto. Cidades, se fala muito dessa questão de excesso, né? É claro que isso é extremamente preocupante, nós vivemos isso há muitos anos, ainda vivemos na nossa cidade. Mas aqueles municípios que não têm novos loteamentos, eles têm a economia estagnada. Pode ser município rico, mas a cidade não oferece todo esse conforto. Então, é importante que hajam novos empreendimentos, que hajam novos loteamentos. É claro que nós, como eu disse, principalmente a partir do final da década de 70, quando teve o advento da Lei 6766, que regula o parcelamento do solo nas cidades, nós tivemos ali uma leva muito grande de loteamentos naquele momento, né, que era a lei de 1979, a 6766. Então, como ia regulamentar
a criação dos novos empreendimentos, dos novos loteamentos, houve uma corrida muito grande para fazer ainda na lei anterior, porque as exigências são enormes hoje. Basta ver como é que funciona hoje a exigência para os novos loteamentos, com toda a infraestrutura. E nas leis antigas, né, nenhuma lei, nas leis antigas era toque de caixa. Então, Iporá teve mais ou menos, eu contei, me parece que 11 loteamentos no toque de caixa, assim, de uma certa forma, para a virada da lei, né? No advento da lei 6766. Então, nós tivemos aí, basicamente, esses grandes loteamentos da cidade de Iporá, que causaram esse alvoroço ao longo dos anos, principalmente os Novo Horizonte 1, 2, 3 e 4 e o Vila Brasília, né? Tivemos também aí o Parque das Estrelas e outros grandes loteamentos na cidade de Iporá que fizeram com que o mercado imobiliário ficasse meio atordoado durante aí 20, 30 anos. Tá? Mas nós temos, então, esse momento, Valdeci, onde retomaram novos negócios. Então, eu entendo que todo excesso é prejudicial. Agora, é importante que o poder público haja em função desse excesso de loteamentos. E é difícil o poder público, é difícil para o poder público. E há um excesso? Eu posso dizer que ainda há o excesso, mas não é que não possam criar novos, Valdeci, porque não pode misturar. Eu já vi autoridades dizendo isso, já vi vereador dizendo isso no passado, que Iporá não pode ter mais loteamento, que já tem muito para ir. Vamos discutir. Eu vejo com ressalvas, respeito a opinião, mas eu vejo com ressalva, porque você não pode mandar com que a cidade simplesmente viva aqueles loteamentos. E lei de mercado anda sozinha. Exatamente. Ou nós estamos num país liberal, ou não estamos. Se abrir um loteamento é porque viu perspectiva. E também a questão de regionalização, Valdeci. Eu tenho reservas. Perfil de loteamento. Perfil de compradores, né? Perfil social das próprias comunidades. Então, me preocupa muito. Eu tenho loteamento em Iporá, de repente eu vejo com ressalvas. Eu vejo com preocupação, e não é porque eu não participei, não. Porque para eu participar de um loteamento, Valdeci, aí eu sou meio enjoado, sabe? Eu sou meio enjoado. Para eu participar de uma venda de um loteamento, eu preciso confiar nele 100%. Porque eu moro em Iporá amanhã, tem alguém batendo na minha porta e dizendo que eu enganei na venda e tudo mais. Então, eu quero evitar essas preocupações. E dentro aí, Vilton Pereira, dessa sua ótica de cada loteamento tem um jeitinho, é uma localização, é um estilo, é um jeito, é um local que vai agradar alguém, desagradar alguém, mas cada um vai preferir um certo lugar do perímetro urbano para morar. Eu queria aqui agora comentar com você sobre cada um desses loteamentos, já que nós estamos, a Iporá é cercada de loteamento, mas eu vou começar por um que está hoje dentro da cidade, que você é um dos idealizadores, é o loteamento Brisa da Mata. Como é que está ele hoje? Ainda tem muitos espaços vazios. Não muito mais, Valdeci, já diminuiu bem. É uma questão... Setor nobre hoje. É um setor nobre. E ele não foi concebido inicialmente, não era concebido como um setor nobre, porque ele era extensão da Vila Brasília. Né? Ele está ali na confluência da Jerusalém com a Bruxelas. Então, naquele primeiro momento, ao proprietário que estava concebendo como loteamento popular, eu opinei, falei, olha, para mim, o Brisa da Mata é o loteamento hoje de padrão A, né? Eu não errei. Então, foram 223 lotes colocados à venda. Eu posso dizer que eu só coloquei a tenda num dia, Valdeci. Só no dia que eu fiz um churrasquinho debaixo do pé de manga, lá perto do clube, que foram ali alguns poucos amigos que eu chamei naquela hora, que estavam mostrando só. Eu não fiz esses grandes movimentos. Foi um loteamento que foi vendido praticamente todo antes. O lote vazio que tem, mas foi vendido. Tudo vendido ali do proprietário. Se eu não me engano, tem 6, 7 imóveis do proprietário do loteamento hoje. E nós não erramos. Né? As questões dos desafios que aconteceram foram pontuais, mas não em função do empreendimento. Em função macro. Em função da regionalização, em questão dos desafios e problemas ocorridos na parte alta da cidade. Você está falando da questão da inundação, de enxurrada,
que tem e que a prefeitura já tentou corrigir, mas a obra não foi o suficiente. Valdeci, porque nós temos que tratar, eu sei que tem muito assunto, porque veja bem, você tem uma parte mais alta da cidade, apesar que a Vila Brasília ela é levemente inclinada em direção ali à vertente rica. Né? Então, toda a água que vem da Vila Brasília, ela vai em direção à vertente rica. Então, é o seguinte, existia ainda a permeabilização. Ainda era esponja, porque a água vinha e filtrava. A partir do momento que você faz asfalto, que você produz melhorias, mas não cria as melhores condições, ou seja, com galeria pluvial em todas as ruas, aí o problema veio. Porque a água vai correr livremente pelo asfalto, sem encontrar a galeria pluvial necessária para que aquela água tivesse o seu escoamento normal e natural, em linha reta, ou pelo menos direcionado para a vertente rica. O que aconteceu? Com o asfalto, toda a água, principalmente da Bruxelas e da Paris, toda a água veio para o Brisa da Mata. Aí o problema veio, e o proprietário Danilo, o doutor Danilo, que é uma pessoa das mais decentes do mundo, foi penalizado, né, e foi criticado injustamente em relação a Mas isso. quando ele começou as vendas, vocês tinham a autorização do Ministério Público, tudo legal, né? Não, o problema veio muito depois. Não é questão nem do Ministério Público, você tem um rito, um procedimento legal. Ô, Vilton, vamos falar aqui de mais loteamento? Nós temos ali o Nova Califórnia, que é lá na saída para Goiânia. Fala ali daquele tipo de loteamento, está agradando quem? Como é que está as vendas por lá? Vou descer, eu começar a botar palpite na vida dos outros é ruim, né? Mas é aquela história, eu sei de pouco, mas desconfio de muita coisa, né? Então, assim, é mera opinião. Eu não acreditei no Califórnia, eu confesso para você que eu não acreditei. E como é que estão as vendas lá? Me parece que venderam tudo. Hoje é um loteamento interessante, mas lá você não está... Não, eu não atuei, não busquei atuar. Hoje eu vejo só no Califórnia que os lotes são pequenos. 10 por 20 ou 10 por 25, se eu não me engano. Eu não gosto, a não ser que seja loteamento estritamente popular para Minha Casa Minha Vida, onde existe aí os critérios. Eu não absorvo lotes com 10 metros de largura. Parece que as margens da Avenida Pará fez muito sucesso para empreendimentos comerciais. Sim, é normal e eu acho legal aquilo lá. Legal mesmo. E por essa cercada de loteamentos, nós estamos conversando aqui com o Vilton Pereira, o delegado do CRES, corretor de imóveis. Vilton, Jardins Ferreira, que é ali próximo do Baratão Shopping, é do lado sul da cidade e agora começa-se a construir muito por ali. Localização perfeita, em Valdeci. Pertinho do centro. Pertinho do centro. Pecou também pelo tamanho dos tamanho de lote. Tamanho de lote, na minha opinião. O empreendimento é de empresário de fora, viu? Não, é daqui da cidade. Me parece que agora, né? Eu ouvi falando que teriam negociado. Mas são pessoas da cidade, donos do loteamento, que fizeram parceria com outros. Aquela história de loteamento do Gustavo Lima não existe. O Gustavo Lima era um garoto propaganda. Garoto propaganda. Até ontem eu ouvi o loteamento do Gustavo Lima. Não, se ele tiver 10 lotes ali, já passou para frente. E estão construindo muito lá, viu? Eu passo por ali para ir para o sítio. Eu gosto da região, porque está bem próximo do centro. Um local de boa visibilidade ali para a zona rural, para o Morro do Macaco, local agradável. E Porá, cercado de loteamento, eu quero ouvir do Vilton agora sobre o loteamento Santa Marta, que é um loteamento antigo. Antigo, tem problema jurídico ali, então... Tem problema jurídico ainda? Tem problema jurídico ainda. Então, enquanto não está à vendas? Não. Assim, venderam bastante, mas tem lá ainda 85 lotes, se eu não me engano, ainda sem comercializar, e que está na questão jurídica, né? Tem que resolver para que a cidade corra, a cidade se movimente. Ô, Vilton, você acompanha todos os loteamentos de Porá que surgem e o pastor Ataú também empreendeu no ramo com o Priscila Park, que é também ali do lado sul da cidade, mais voltado ali para o lado oeste, e ali depois do setor Umuarama. Nos fale como está o Priscila Park no que diz respeito à procura e oferta. Não, isso eu não tenho informação, porque eu não estou na comercialização, eu gosto da localização. Gosto muito da localização do Priscila Park, porque está próximo também perto da prefeitura. Está perto ali. Para mim, aí palpite. Está botando bedelho em tudo. Eu faria a extensão daquela Avenida São José, faria uma chegada bonita, tanto pela extensão da São José, que passa na porta da prefeitura, como também eu faria uma descida bonita ali pela, se não me falha a memória, o Valdion mora na Poções, né? Então, naquela rua do Valdion, descendo na última casa
que foi até do TT, naquela esquerda, então tem um declive, bem, um morro, uma serrinha bem íngreme. Tem. Então eu faria aquela descida ali com uma chegada bonita. Porque dá um acesso bonito para o setor. Eu faria por ali, por aquela Avenida Poções, descendo, porque quando você chega, você vislumbra aquele local muito bonito, com uma descida legal, com um jardim, uma arborização embaixo, ficaria bem mais legal. Eu tenho notícias lá da família do pastor Ataú que as vendas estão bem por lá. Deve estar, porque é um local muito bom. Eu gosto de lá. Agora, Vilton, eu vou falar aqui contigo sobre um loteamento no qual você tem tudo a ver. Ajudou a pensar a coisa, é um condomínio fechado, o Gran Sossego, que é depois do bairro de Sossego. É um loteamento de alto padrão, onde nós tivemos as vendas, todos os lotes que foram colocados à venda naquele momento foram vendidos. Ah, já foram vendidos? Naquele momento todos foram vendidos. Alguns são de reserva do proprietário, se eu não me engano, em torno de 20 lotes, 20 e poucos lotes, o máximo isso que são reservas do próprio loteamento. É de alto padrão, é tudo feito com muito carinho, com muito amor, realmente a estrutura é muito bonita. Faltam movimentações, algumas internas, alguns desafios, para que as obras comecem ou cheguem com maior rapidez. Já começaram as obras agora, mas eu gostaria que tivesse mais, porque lá é muito bom. E o diferencial de ser um condomínio fechado? Qualidade de vida? Também segurança, né, Valdeci? Tem gente que busca isso. O interessante do mercado imobiliário é que nós temos clientes para tudo. Nós temos clientes, pessoas que buscam o mercado do Minha Casa Minha Vida, para construções simples, para construções médias, para alto padrão, e aqueles que querem viver num condomínio fechado. E tem gente que quer construir uma casa de alto padrão, mas não quer dentro de um condomínio fechado. Então, a cidade tem que oferecer essas opções. E Porá está bem nisso, porque tem várias alternativas. Muito bem. Alternativas de todas as formas, em todos os setores da cidade. Inclusive, com essa contribuição desse excesso de loteamentos do passado, hoje você tem opções em todos os setores da cidade, com preço dos mais variados. Ô, Vilton Pereira, agora vamos falar aqui de um loteamento que está num boom. Um boom de vendas, a gente esteve por lá, vendendo muito, construindo muito por lá, o Nova Iporá. Ali ao lado do Conjunto Águas Claras, muitas construções e é um loteamento grande. É interessante, Valdeci, porque eu não participei lá também. Mas você vê como é que a cidade se movimenta. Tá? Ali era uma fazenda, né, e foi adquirida e foi feito um loteamento. Aí você vê que Iporá hoje tem aproximadamente 30 mil imóveis. Aproximadamente. Aproximadamente 15 mil a 16 mil construções. Então, nós temos aí um campo ocioso de aproximadamente 14 mil lotes. Estou falando a grosso modo, mas é mais ou menos em Porá teria 14 mil lotes aproximadamente vazios. Então, assim, checar no cadastro imobiliário, mas como há um tempo atrás, talvez um pouco menos, há um tempo atrás tinha 27 mil lotes, com 12, 13 mil construções. O ritmo de construção em Iporá é muito grande. É uma coisa de louco, Valdeci, sabe? Quando você verifica o número de obras em Iporá, você assusta, de repente tem 1000 construções simultâneas em Iporá. Então isso assusta de forma positiva. Vilton, eu falei desses loteamentos que eu visualizo por aí, fica à vontade. Algum outro loteamento que eu não citei? Não, acho que é isso mesmo. Os mais importantes são algumas outras são extensões, são desmembramentos, que isso acaba contribuindo também com o desenvolvimento da cidade. A cidade não pode parar, Valdeci. A gente não pode brecar a cidade. Né? E o poder público ele não tem a função de brecar. Ele tem a função de permitir... Deixar o mercado imobiliário fluir de acordo com a lei da oferta. Exatamente. Criar ferramentas para contribuir com que a cidade tenha o desenvolvimento pleno. Ô, Vilton Pereira, são de fato muitos loteamentos. Agora nos fale da relação do poder público, Vilton. Do poder público com esse loteamento, em fase agora de povoamento, infraestrutura, enfim, o papel da prefeitura. O papel da prefeitura, Valdeci, ele é basicamente de ser esse intermediário entre o empreendedor e a comunidade. Né? Agora, é claro que ele tem que colocar as regras do jogo, porque um jogo sem regras vira badernaço. Tá? Então, as leis, o conjunto de leis veio para realmente normatizar essas relações. O empreendedor ele vê a oportunidade de investir.
Mas ele pode muito, mas ele não pode tudo. Porque nós sabemos que, infelizmente, a ganância humana, ela prejudica mais do que ajuda. Então, por isso que o poder público ele tem esse papel de ser o regulador dessas relações. E no caso nosso, Wilton, aqui a prefeitura tem feito esse papel de exigir dos empresários a infraestrutura de loteamentos? No geral, sim, mas eu seria talvez um pouco mais rígido em relação ao Falta alguma coisa. em relação ao futuro, porque você pega, Valdeci, e eu não estou acusando ninguém, veja bem, é só porque a gente observa. Então, você pega, por exemplo, o empreendimento onde o asfalto ele teria que durar 8 anos, bem. Aí você vê loteamento em Iporá, onde nem mal construiu, já está farinhado. Observou bem, viu? Então, quem está o prejudicado com aquilo? Poder público. Aí o dono, o morador daquele bairro, ele não vai atrás do empreendedor. Vai atrás da prefeitura. Da prefeitura, a primeira coisa que ele vai dizer é que eu pago o meu imposto. Está certo. Ele paga o imposto. E ele tem o direito e a obrigação de cobrar os benefícios. Agora, é claro que as gestões elas vão sendo penalizadas por algum tipo de atitude de outro que, de repente, poderia ou deveria ter exigido mais. Eu me preocupo mais, principalmente, em função do asfalto, e hoje eu me preocupo muito em relação à questão da iluminação, que é um custo barato para os loteamentos e que para mim, poderia ser mais exigido dos empreendedores. Palavras do Wilton Pereira, corretor de imóveis, delegado do Cresce aqui no nosso município, falando sobre o nosso mercado imobiliário nessa entrevista interessante que você está acompanhando aqui no OG Notícias e acompanhando através da nossa transmissão, e transmissão essa que conta com apoios das nossas empresas, o Bioenge Soluções Ambientais, Maiara e Wendel atuando na região em prol do meio ambiente. Bioenge Soluções Ambientais é inovação, é economia, é sustentabilidade para seu negócio. Posto Rede Parceirão, o combustível que te leva mais longe e pelo menor preço. Posto Rede Parceirão é a sua casa nas rodovias. E temos Posto Rede Parceirão ali em Islândia, nas margens da GO 060 e também em Iporá, porque o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. Apoia a nossa transmissão Laboratório Bioanálise, laboratório de análises clínicas servindo Iporá e região. Laboratório Bioanálise, exames médicos com agilidade e precisão. Laboratório Bioanálise está no centro de Iporá, na Avenida Pará 365, e com serviço de coleta em Amorinópolis, Jaupaci e em Piranhas. Ô Wilton, um colega seu, corretor, amigo nosso, ele me disse algo e quero conferir contigo se você tem essa mesma impressão. Ele disse que esse tanto de loteamento em Iporá justifica-se porque aqueles que moram em cidades circunvizinhas a Iporá, segundo ele, todos sonham em um dia morar na maior cidade da região, que é Iporá. E por isso ele diz que pega a pasta e vai para Jaupaci e vende lotes para lá, para as pessoas que estão sonhando em um dia morar em Iporá. Ele vai em Palestina e vende também com o mesmo argumento. Ele vende em Arenópolis, em Diorama, em Amorinópolis, em Volândia, em Moiporá, porque esse povo que mora nas cidades aí, circunvizinhas, sonha em um dia vir para Iporá e investe. Confere com a sua impressão? O nível talvez não seja tão grande, mas ele confere. Porque o sonho nosso daqui de Iporá, algumas pessoas, muitas delas, é ter um apartamento em Goiânia, né? Você já tem o seu. Né? Então, é claro e natural que o sonho de quem está em Diorama é ter um imóvel na cidade de Iporá. Isso é normal. E isso acontece muito. Agora, é importante, Valdeci, que a gente diga que desses 14 mil lotes ociosos em Iporá, eles não são mais de loteamentos, não, Valdeci. Eles já têm dono. Então, são lotes vendidos. A não ser aí o Nova Iporá, algum outro que tem alguns vendendo. Mas aí 80% desses lotes pertencem às pessoas. Já é fruto de investimento. Já é fruto de investimento. Já milhares de pessoas compraram e estão esperando
É uma especulação, né? É normal. É normal, todo mundo compra, quer ganhar de uma certa forma. Né? Mas isso é resultado da própria condição da cidade de Iporá, que é uma cidade polo. Né? Então, essa condição oferece essas perspectivas legais. Então, essa consolidação de líder regional proporciona isso, com que as pessoas queiram se dirigir para a cidade de Iporá. E eu aproveito, vou até aproveitar a oportunidade, depois o tempo vai embora e eu acabo esquecendo. Eu quero dizer que eu trabalho, eu tenho minha vida profissional, eu devo tudo à minha família. Tá? Eu tenho que dizer claramente isso, porque você tem que fazer propaganda do que eu tenho, né, dos meus produtos. Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho uma esposa que é minha parceira. Esse programa, por exemplo, aqui, essa conversa, ela não é construída só nós duas, as 4 mãos nossas. Pensa-se a 2. Eu lá em casa são 4 mãos, 2 cabeças e a minha mulher. E a Deise Vilela, que aliás está aqui presente, ela é advogada, se não me engano, com uma especialidade em direito imobiliário. Ela fez curso também. E ela tem um trabalho, tentamos agora resgatar, mas você vai guardando as coisas em casa. A Deise, quando ela fez gestão pública, além de advogada, ela fez o curso de gestão pública. E ela fez um curso sobre a questão fundiária, a construção, né, do território de Iporá. Então, o trabalho da Deise é um trabalho bom de ser lido pelas pessoas, principalmente o pessoal de geografia e história da cidade de Iporá. Tá? É um trabalho muito bom que foi feito para o EG naquela época, que ela fala, inclusive, desses loteamentos. Eu queria rememorar para isso, para buscar, porque ela fala de todos esses loteamentos antigos, advindos antes da Lei 6766 e os seus resultados. Então, é um trabalho legal. Eu tenho lá meus filhos, o Augusto, o Viltinho e o Túlio, e que estão assistindo também, minhas noras, minha neta Laura, que está na minha grande paixão. Então, assim, esse pessoal... E a Inova é deles, tá? A Inova não é minha mais, né? Assim, eu sou... Inova é a fábrica de tintas da família. Exatamente. Então, com eles lá. Mas é isso. E advogados e o Túlio Viltinho também, já corretor de imóveis. Muito bem. Estamos no OG Notícias, nosso endereço no Instagram. Estamos no Oeste Goiânia Notícias, nosso endereço no YouTube. E o nosso entrevistado de hoje, nessa noite de quinta-feira, é o Vilton Pereira, corretor de imóveis, delegado do Cresce aqui em nosso município. Um abraço a todos que nos acompanham, um abraço para o pessoal do Bar e Distribuidora Caverna, que serve a água mineral que a gente toma aqui durante os nossos bate-papos. Ô Vilton, nós estamos aqui pensando em Iporá. Nós estamos discutindo a expansão urbana do município. E aí nós temos que falar, Vilton, de algo que nessa parte de legislação, e a Deise pode até nos dar informações boas sobre isso, já que ela é do direito imobiliário, a questão, Vilton Pereira, do plano diretor de Iporá, que está defasado, vencido, era um plano para 10 anos, não renovaram o plano diretor, e parece que o plano diretor tem tudo a ver com esse ordenamento da expansão urbana. Fale sobre isso e do que isso está aí, talvez, emperrando um pouco mais de harmonia nessa expansão urbana. Valdeci, é ruim quando você fala da vida do outro, né? É péssimo isso. Mas na política, o político que não aceita a crítica, né, nem serve para ser político. Me parece, né, que está no lugar errado. Eu acho que o gostoso mesmo é você ouvir o contraditório. Porque quando você está na vida pública e você está exposto, né, tanto é que diz, você é um cidadão exposto. Então, eu vejo a necessidade, eu tenho meus amigos que estão na vereança, né, que eu gosto muito, que admiro, mas se eu pudesse pedir, agora eu pediria, debrucem sobre o plano diretor. É ele que nos direciona para ter uma cidade melhor, para ter uma cidade sustentável, para ter uma cidade mais acolhedora do que nós temos ainda. Porque precisamos discutir essas leis, são várias, né, que nos conduzem, algumas já tiveram alterações, mas precisa discutir muito com a sociedade, precisa criar essas audiências públicas no formato que foram feitas, ou até mais amplos, quando foi feito o plano diretor. Eu não sei se você participou, Valdeci, eu participei da formatação de uma parte
da formatação do plano diretor, até representando o Cresce naquela época. Então, foi a lei complementar, número 8, de 2008. Tá? Então, o tempo já passou. Então, precisamos abrir, porque Iporá ele precisa ser discutido. E agora tem a nova prefeita com grandes sonhos, e a gente torce para que dê certo. Mas eu vejo necessidade de que se debrucem sobre as questões locais, sem medo de magoar. Porque se a gente deixa passar o tempo, a gente, ao invés de não ajudar, Valdeci, a gente atrapalha a cidade. E muito me preocupa dentro dessa questão dos desafios que a gente tem. E que, às vezes, por não mexer no plano diretor, ou por não, pelo menos, olhar o que diz o plano diretor, a gente vai passando em branco. Você vai lá, poxa, eu quero pegar no artigo número 8, no inciso 12, tá? Que está falando lá sobre as áreas de preservação e fala sobre o Morro do Macaco, sabe? Sobre a prática do parapente. Então, assim, o plano diretor já previu isso. Tá? Ele tem ele é muito gostoso, porque ele é um esqueleto que veio de fora. E ele teria que ser renovado em 2018 e não foi. De lá para cá, nós estamos com um plano diretor vencido. Basicamente vencido. E daqui a pouco, Valdeci, a gente tem que se antecipar, porque daqui a pouco as emendas ou as verbas começam a não vir por falta de atualização do plano diretor. Porque a lei ela prevê tudo isso, tem um prazo, se o prazo não cumpre, tem problemas, tem restrições. Então, a gente tem que evitar que no futuro a gente possa ser penalizado por falta de atitude. Né? E às vezes eu sei que prejudica. Valdeci, tem uma coisa as coisas que incomodam a gente. O aspecto visual de Iporá, o aspecto visual hoje de Iporá, no geral, me preocupam, sabe? Invasões de áreas públicas, a dificuldade de acesso da população a esses equipamentos, isso me preocupa. Sabe? É claro que tem as vidas das pessoas que trabalham, mas isso não pode ser, o pessoal ele não pode se sobrepor ao coletivo. Ao coletivo. Não é porque eu permiti com que o pit dog fosse colocado numa praça, sabe? Então, isso me preocupa. Eu me preocupo com isso. De fato, Vilton, acessibilidade, mobilidade, Iporá está cheio desses problemas aí, muita coisa. E são desafios da administração que é difícil. Obstruindo calçadas, ilhas, enfim, muito problema também nesse sentido. O Vilton Pereira sendo o nosso entrevistado e assuntos importantes aqui tratados, pensando em Iporá, Vilton. E a gente falava aqui da prefeita, ela prometeu de fazer o plano diretor, oxalá ela realmente faça isso. Agora a prefeita, Vilton, está mandando aí agora chegar aí nas residências o IPTU, né, o Impulso Predial Territorial Urbano. Agora é hora de fazer chegar o IPTU 2025. Eu quero comentar com você, não podia faltar esse assunto aqui na minha entrevista contigo, te perguntar como é que está isso. Nós temos aí uma planilha de IPTU para toda a cidade, com preços que às vezes diferenciam de um setor para outro, às vezes parece alguém reclamando de injustiça. Você acha que a cobrança nossa do IPTU em termos de valores está justa? Valdeci, eu não sou muito de reclamar em relação a valores, não. Tá? Eu me preocupa se tiver distorções. E até que teve. Né? Tiveram algumas pequenas distorções, acho que foi erro mesmo de sistema. Eu sei de alguns imóveis do centro, teve alguns imóveis que os preços teve uma distorção. Mas aí, procurando, já resolve. Então, é preocupante isso, mas é tranquilo. Valdeci, eu não vejo IPTU como algo exagerado. Você veja bem a relação, porque você está usando aquele espaço. E você está usando os serviços que o município te presta. Então, se você dividir aqueles serviços por mês, Valdeci, fica um valor pequeno. Peraí. Então, aí eu não estou defendendo, eu não estou aqui pago para defender a prefeita, né? Aqui eu torço para que realmente dê certo. Torço de verdade, de coração, porque eu sou uma pessoa que vive a comunidade. Eu vivo em Iporá e sou apaixonado por minha cidade. Então, os benefícios só chegam se tiver dinheiro. O Rui Júnior, meu amigo e irmão, ele diz, não tem almoço sem dinheiro. Se você comeu de graça naquela hora, lembre-se que alguém pagou aquele comer.
mesmo que não seja você. Então, não tem jeito de chegar a benefício se não tiver dinheiro no cofre. E você faz a comparação, vou estender um pouquinho mais. Uma casa, por exemplo, custa R$300 mil. Vou botar assim, uma casa de padrão médio. Padrão médio. De repente, ele vai ter o IPTU lá de 300, 400, R$500, por aí assim. Tá? Você vai ver que lá no IPTU, o valor venal dele não é 300. O valor venal, lá no IPTU, ele vai estar 180, 200, estourando isso. Aí, quando ele vai para o IPTU, ele vai lá para 300, 400, estou jogando a grosso modo. Agora, me fala, um veículo que custa R$300 mil, quanto que é o IPVA de um veículo de R$300 mil? Aí é 8 mil, 7 mil, 9 mil. Então, nós temos que também ter fazer essa correlação. Tá? E eu acho isso... Agora, brigar por seus direitos... Eu sou muito mais pagar e discutir a questão dos benefícios que o município possa fornecer. O mercado imobiliário em Iporá é o nosso assunto aqui hoje, nessa noite de quinta-feira, tendo aqui do nosso lado o entrevistado, o Vilton Pereira. Ô, Vilton, quando a gente está junto com o corretor, a gente quer saber preço. E eu vou ser bem ousado aqui agora, porque eu quero te ouvir falar de preços. Eu quero que você imagine aqui para mim agora, eu estou imaginando o Vilton Pereira ali no centro de Iporá. Eu estou imaginando um lote vazio. É coisa que praticamente não existe ali no centro de Iporá. Mas tem construções velhas, antigas... que vale como lote. Que só vale o lote. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Um lote de tamanho padrão, Vilton, de frente de 10 a 12 metros, com um fundo de 30 metros, quanto custa hoje, Vilton Pereira, um lote nessas condições no centrinho de Iporá? Valdeci, é importante que se diga, a cidade de Iporá é uma cidade planejada na área central dela, nos 100 primeiros alqueires. Você sabe disso. Então, assim, o normal era lote de 20 por 40 e 20 por 50. Porque as quadras de Iporá... Foram fatiados, né, Vilton? As quadras de Iporá, elas são de 80 por 80, 80 por 100 ou 100 por 100. Então, os lotes eram 20 por 40 e 20 por 50. Depois, eles foram fracionados. Então, o normal é que seja 10 por 40 e 20 por 40. Agora, com o fatiamento maior ainda, aí aparecem lotes de 10 por 20. No centro, dificilmente você vai encontrar lote de 10 por 30, a não ser que alguém vendeu um fundo para um outro, que acontece demais. Então, esse lote de 10 por 40, se for na área residencial, ele vai ficar aí na faixa de 250, 300 mil por aí, se você achar na área central. 200 e poucos mil reais seria o normal, tá? Mas ele vai variar de 160 a 240 na área residencial. Não estou dizendo na área estritamente comercial. Tem toda essa variação? Tem essa variação, muda demais. Quando a gente vai fazer uma avaliação, Valdeci, eu tenho cursos para isso. Você parece que é perito em avaliação. Eu sou perito em avaliação e trabalho para o Tribunal de Justiça, faço serviço não só em Iporá, faço serviço em outra cidade, faço serviço em zona rural. Então, a gente tem um pouco de expertise nessa área. Então, são vários os aspectos que são considerados, né? Localização, serviços urbanos, viabilidade, trafegabilidade, tá? Tudo isso é contado. Então, vamos repetir aqui. Pode custar um lote no centro de Iporá de 160 a 240, 250 um lote. Na área, se tirando aí 500, 400, 500 metros da zona central ali, esse miolão que vale mais dinheiro. E pelo que a gente entende também, o negócio aí, a transação comercial de imóveis, depende também das circunstâncias do negócio, da necessidade de vender, da pressa em vender. E nem sempre o mercado é comprador também. Agora, é importante que se diga. Eu estou dizendo nesses lotes. Agora, você encontra o lote de 20 por 40, ele vale, geralmente, Valdeci, o lote de 20 por 40, ele vai valer mais do que o dobro de um lote de 10 por 40. Tá? Porque amplia a frente, amplia o negócio. Um lote de 10 por 40, ele vale menos do que um lote de 15 por 25, 15 por 30. Ô, Vilton Pereira, vamos lá para a Vila Brasília, onde mora aqui o cinegrafista Hélio Júnior. Eu quero te perguntar quanto que custa lá na Vila Brasília um lote nesse tamanho padrão, numa rua asfaltada. Tá, eu só vou voltar um pouquinho, porque fica parecendo que no centro eu não valorizei a área comercial. Sim. Então, nós temos lotes no centro hoje
áreas de 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e 500, normal. Tá? Então, lotes ou com construções simples, que vão ser desmanchadas. Então, você pega a região do Itajubá, do Hotel Itajubá. Lote de 20, 1 milhão e tanto. Aí não tem mais limite. Aí já vai a questão da oferta e procura. Aí o mercado regulador já é outro. Tá? Então, você pode ter lote em Porá, normal, aí comercializa uma esquina de 2 milhões de reais. Então, tudo bem. Nós estávamos falando aqui de lote no centro de 160 a 250 mil, mas numa área residencial. Isso numa área residencial. Numa área comercial, muda tudo. Muda tudo. Chega a milhão? Mais, chega a mais de milhão. Já tivemos negócio? Já tivemos negócio em Porá. Assim, veja bem que foi público aquela esquina, por exemplo, ali em frente, ó, da Pará com a Jacinto Moreira. Há 3, 4 anos, em torno disso. Foi negócio de milhões. Foi na justiça. Então, foi negócio de milhões, foi público. Da Pará com a Jacinto Moreira. Onde tinha aquele... Nem bem é o centro. Exatamente. Então, você vai percebendo. Eu tenho áreas aí de aproximadamente R$ 1.000 o metro quadrado. Então, eu tenho área aqui no centro de 2 mil metros quadrados por 2 milhões e 200. Então, tudo isso são vários aspectos. E na Vila Brasília, quanto vale um lote? Olha, a Vila Brasília, nós temos lote lá. Eu quero que você conte o preço de um lote numa rua com asfalto e numa rua sem asfalto. O Deci, ele vai pegar desde o começo da Bruxelas até mais para frente. Então, ele vai setorizando. Mas um lote de 12 por 30, ele vai ser o quê? Sem asfalto. 60 mil, 55, 65, 70. Tá? Sem asfalto. Sem asfalto. Com asfalto. Com asfalto de 65 até 140. E é interessante, porque a cidade ela é pulverizada e ela vai criando os seus núcleos, Valdeci. Ela vai criando os seus núcleos. Dias atrás eu estava com a Deis, a gente passeia muito aí à noite e tudo mais, e a gente vendo isso. A gente estava na região ali da Vila Itajubá e observando aquele movimento louco, um movimento comercial, porque criou um núcleo urbano, um mini núcleo, né? Ali na Vila Itajubá. Tem no bairro Mato Grosso. O conjunto Águas Claras já tem o seu núcleo comercial. Então, já tem aquele grande fluxo. Bairro Mato Grosso, saída para Morinópolis. Então, a cidade ela vai fragmentando, pulverizando e criando os seus próprios nichos internos em cada micro-região. Então, a Vila Brasília mesmo tem esse detalhe. Às vezes, um lote na Rua Manágua vale mais do que um lote na Rua Buenos Aires. A Rua Manágua é aquela que sai da Bruxelas, na Assembleia de Deus, até lá na frente, que vai ter o posto de saúde. Ô, Vilton, nós falamos aqui hoje sobre um dos loteamentos mais badalados que tem, talvez o mais popular que tem, que é o Nova Iporá, lá ao lado do conjunto Águas Claras. Quanto está um lote lá? No desse lá eu não tenho informação, porque eu não movimento de lá, mas eu acho que ainda não está muito valorizado, porque ainda tem lotes para serem comercializados pela imobiliária. Então, quando tem isso, vale o preço que está na imobiliária, enquanto não se paralisam os negócios. Você já disse aqui que lá no condomínio fechado, o Gran Sossego, do qual você participou da elaboração, já foram todos vendidos, mas eu quero saber, quanto custou o lote lá? O lote hoje é um lote lá de 15 por 25, tá? Ele gira hoje em torno de R$220 mil, 230, seria hoje um lote nesse padrão quitado, de 215 a 250 mil reais. Agora, eu preciso te perguntar também sobre casas, Vilton. Eu quero que você me diga aqui, eu estou curioso para saber, o maior preço já pago por casa em Porá. Não foi na minha mão, eu tenho informação de casa aí de mais de 3 milhões de reais. 3 milhões. Mas assim, interessante que se você vê, Iporá é muito interessante nas construções. Uma certa feita, eu recebendo aqui foi na época até um juiz de direito, que ele veio para a cidade, ele já me procurou por informação de algum outro colega de Goiânia, ele veio me procurar para alugar uma casa na época. E ele ficou assustado com o padrão de construções que tinha em Iporá. Né? E aí ele assustou, ele falou, mas por que isso? Aí eu falei, olha, Iporá é uma questão sui generis. Aqui é uma cidade de polo, não tem riqueza extrema, mas também não tem miséria absoluta. Então, é uma cidade que vive de comércio, de serviços e de órgãos regionais. E hoje nós temos o advento do agronegócio.
Então, as pessoas estão, como você diz, as pessoas estão saindo de Jataí, de Rio Verde, vindo plantar na região e vindo morar em Porá. Aqui tem casa sendo construída que está se gastando tranquilamente 3 milhões, 3 milhões e 500 numa casa em Porá. E olha que o padrão legal e com profissionais de Porá, que eu aproveito para valorizar, viu, Valdeci? E nós já tivemos, então, vendas de casas em Porá de 3 milhões? Em torno disso, em torno de 3 milhões. Seria normal hoje, porque uma casa aí de 400, 500 metros quadrados, numa região bem localizada, ela vai alcançar esse padrão com tranquilidade. Tudo o que diz respeito ao mercado imobiliário, nós estamos tratando aqui nessa entrevista, esse papo interessante com o Vilton Pereira, corretor de imóveis, o delegado do Cresce aqui no nosso município. Ô, Vilton, já que nós temos que falar de tudo o que diz respeito ao mercado imobiliário, eu preciso levantar um assunto aqui que também é interessante, é chato e acontece. Iporá ainda tem, Vilton Pereira, você sabe disso, eu quero que você comente. Iporá ainda tem imóveis sem a escritura definitiva, que é fruto de invasão, de situações, de doação do poder público, e que esses donos de imóveis ainda estão sem a escritura, Vilton Pereira. É um problema do Brasil, Valdeci, não é só de Iporá, não. Inclusive, é um dos assuntos, eu não pontuei lá atrás, naquela questão do que o poder público pode fazer. Eu até digo mais, ele pode e deve fazer, regularizar a questão fundiária. Todos os municípios do Brasil. E é um assunto gostoso, porque eu tenho certeza que a prefeita de Iporá ela tem ela é formada na questão social. Né? Assistente social. Então, assim, quem vivencia isso, e ela trabalhou na questão de regularização fundiária, e não só em Iporá, em outros municípios. Então, tenho certeza que o município de Iporá vai tratar esse assunto com muito carinho, porque isso, Valdeci, é levar dignidade para as pessoas. Nós temos aqui são centenas de imóveis em Iporá que não tem regularização fundiária. Nós temos a questão do Carajás, que é um problema crônico, né? Nós temos a região aí de outras regiões perto do cemitério velho. O Morada Nova tem problemas também. Exatamente. Agora, Águas Claras, recentemente, o ano passado, o ano atrasado, teve uma movimentação do Estado regularizando aqueles imóveis do conjunto Águas Claras. Mas isso, Valdeci, depende não é só do poder público, não, sabe? Isso aí eu acho que, primeiro, é quem está morando. Olha, precisa da pessoa pensar que eu tenho que levar dignidade para a minha família. Tá? Eu tenho que deixar, antes de eu partir dessa vida, eu tenho que deixar uma escritura nas mãos da minha família, para dizer para eles que essa propriedade, de fato e de direito, é delas. Então, esse cidadão ele precisa buscar não só o poder público, mas profissionais da área. Busca o AB, busca os advogados e busca regularizar. Não é difícil, Valdeci, é muito fácil. Tá? Hoje nós temos ferramentas jurídicas com facilidade hoje para resolver essa questão fundiária. Posto Rede Parceirão apoia a nossa transmissão. Posto Rede Parceirão é a sua casa nas rodovias. Tem o combustível que te leva mais longe pelo menor preço. O Posto Rede Parceirão está em Zelândia, nas margens da GO 060 e também em Porá, porque o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. Essa transmissão tem apoio de Laboratório Bioanálise, Laboratório de Análises Clínicas, servindo Iporá e região. Laboratório Bioanálise, exames médicos com agilidade e precisão. Laboratório Bioanálise está na Avenida Pará 365 e tem serviço de coleta em Amorinópolis, Jalpaci e Piranhas. Bioenge Soluções Ambientais, Maiara e Wendel atuando na região em prol do meio ambiente. Bioenge Soluções Ambientais é inovação, economia e sustentabilidade para o seu negócio. Ouvido, nós estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo, faltam apenas 7 minutos. Eu quero pegar 1 minuto, só 2 minutos, se você me permitir. Eu ainda tenho uma pergunta. Porque eu não posso deixar esse assunto, porque eu considero de extrema importância para as cidades. Sim. Que é a questão da trafegabilidade. Sim. Aí permite a construção de novos loteamentos, mas você não observa a questão da acessibilidade daqueles loteamentos. E isso aconteceu em Iporá, não cabe culpa para ninguém, era um momento. Nós vivemos no passado e hoje nós estamos vislumbrando o futuro, que é a questão de acesso. Eu considero hoje, e chamo a atenção assim, dos companheiros vereadores e sugiro ao poder público, que me permite isso, é a questão da junção, de facilitar a vida das pessoas.
eu pontuaria três acessos. Não são caros para o poder público, para a política, não, mas são de vital importância, que é a ligação dos conjuntos da região da faculdade, ali para baixo, para a Avenida Pará, através da Rua São Bento, tá? Que é aquela rotatória do começo da 15 de novembro, na Arapongas. Tá? Que não, a Rua São Bento, que vai ligar ali no Café Itajubá. Que é a ligação da São Carlos, que vai pegar ali os Atletas de Jesus, passando pela chácara do Manuel Barbosa, para aquela parte do Jardim Monte Alto, que vai dar acesso àquelas pessoas da parte média da cidade. E o último, que é a Rua Novo Acordo, ligando ao Parque de Exposições. Isso vai mudar a geografia de Iporá, ligado, inclusive, unindo com a pavimentação da Rua Arapongas. Nós temos só 5 minutos para o Vilton Pereira explicar para nós um assunto aqui que diz respeito, Vilton, eu tenho que te perguntar, é sobre o loteamento Quintas da Serra, ao lado ali da Vila Brasília. Foi anunciado com muita pompa, disse que teria lá um shopping, nada disso aconteceu e está tudo parado. Explica para nós aí em 4 minutos. Bom, eu não posso falar pelos outros, né? Isso é uma questão interna. O que você sabe disso? É o que eu sei, que infelizmente, né, tiveram os desafios. Os proprietários de lá são as pessoas mais sérias que eu conheço, das pessoas mais sérias que eu conheço na vida, né? Mas tudo a gente estabelece parcerias. E eles estabeleceram parcerias e, por um motivo ou por outro, não deu certo naquele momento. Eu ouvi falando que iriam retomar, que vão retomar. E eu acredito nisso, talvez num formato diferente. Ouvi também por ouvir dizer. O que eu posso fazer é torcer para que tudo dê certo, porque são pessoas sérias, pessoas que eu admiro demais e não quero ver, de maneira nenhuma, o nome sendo dito ali à torta direita como não pessoas sérias. Então, eu acredito piamente que, em algum momento, o Quintas da Serra será retomado. Na prejuízo, eu sei que ninguém tomou e nem vai. Não chegou a ser comercializado? Muito pouco. Pelo que eu sei, muito pouco. Então, prejuízo... Não terá. E tem a possibilidade da retomada. E é uma região bonita, viu, Valdeci? Boa. Uma região bonita. Tá? Muito boa. E vai valorizar sobremaneira aquela região, que precisa disso. A cidade ela vai criando os seus corredores de crescimento, de expansão. Tá? Muito bem. Então, aí o Vilton explicou a respeito do que ele sabe, da possibilidade da retomada do Quintas da Serra, que foi anunciada aí com muita pompa, shopping e tal, e está parado. Mas fica aí, então, a esperança da retomada. Vilton, a gente agradece muito sua vinda aqui. Foi um bate-papo esclarecedor e essa nossa entrevista fica gravada e vai ser aí de uma riqueza de informações para aquele que acessar depois também. Eu lhe agradeço muito por ter vindo. Muito obrigado, Valdeci. Eu que agradeço a oportunidade. A gente estava gestando esse momento há muito tempo. Eu só quero dizer da minha alegria e da minha torcida para que Iporá alcance aí momentos maravilhosos agora aí com os primeiros meses da nova gestão, que realmente a gestão seja profícua, para que seja bom para ela, para o seu coração, para a sua família e, principalmente, que seja proveitoso para a comunidade, que eu sei que a prefeita é uma pessoa séria e que realmente o melhor possa ser oferecido para a cidade de Iporá. Um grande abraço. Procure sempre um corretor de imóveis habilitado. Quando você for colocar o seu imóvel à venda ou for comprar, não faça isso com pessoas que não têm habilitação, porque podem ser pessoas sérias, tá? Mas ela precisa ser regularizada junto ao CRES para que qualquer problema a pessoa esteja amparada legalmente. A gente termina sempre as entrevistas com um presentinho aqui para o nosso entrevistado. Vilton, você recebe aí, um kit churrasco personalizado. Leva seu nome, personalização feita aqui pelo Oeste Goiano. Está aí. É para você e gratidão por ter vindo. A gente encerra aqui o bate-papo com o Vilton, anunciando terça-feira. A gente marcou, não está confirmado ainda, mas nós convidamos, Vilton Pereira, a prefeita Maísa Cunha para vir aqui para fazer um balanço dos 100 dias de administração. Ela ainda não confirmou, mas a gente espera que ela venha terça-feira, 20 horas, para o bate-papo com a nossa prefeita. Até terça, portanto, um abraço a todos. Bem.